É com muita satisfação que a gente recebe mais uma vez aqui no nosso programa o secretário executivo de Planejamento do município de Teresina, no meio, inclusive, de uma polêmica que a gente busca esclarecer hoje, uma polêmica aí que circulou nas redes sociais durante o final de semana. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Daniel Pereira. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, sempre à disposição aqui para poder passar esclarecimentos à população. Daniel, não tem como enrolar demais, inclusive hoje aqui no programa a gente já falou sobre isso. É uma lei, foi aprovado por vereadores e a gente teve o aumento do salário do prefeito. Só que essa não é a notícia toda. Essa é uma parte da notícia. A notícia é que não foi só o aumento do salário do prefeito. Aumentou o salário de prefeito, vice-prefeito, secretário. Eu quero perguntar a você, da onde é que vem a necessidade do aumento desses salários? Bom, Marcos Melo, primeiro eu queria agradecer a pergunta e eu quero dizer o seguinte, doutor Silvio, é uma reserva moral que a gente ainda tem na política piauiense. Se existe um nome no meio de tantos políticos que a gente tem, que a gente pode dizer assim, esse cara é honesto, esse é um cara decente para a política, é um cara que a gente quer para a política, é o Silvio. Então as pessoas não conseguiram achar nenhum desvio ainda de gestão e acham que vão achar, não vão achar, e agora querem tentar atingir a imagem dele, falando que ele não está dando aumento para isso, mas está dando aumento para o salário próprio. Uma grande inverdade, uma grande falácia, uma grande narrativa mentirosa. E é importante esclarecer, isso foi um decreto legislativo votado em março de 2024, certo? Isso foi votado e aprovado pela Câmara de Vereadores, aprovado por unanimidade pela Câmara. Esse decreto legislativo estava em vigor já em janeiro de 2025, porque ele é para o quadriênio 2025 a 2028, 25, 26, 27, 28. Isso é um ato que a Câmara sempre tem feito ao longo dos últimos 20 anos, sempre ficar reajustando o salário. E existe o seguinte, quando eles aumentam o salário dos vereadores, para aumentar o dos vereadores, tem que aumentar o do prefeito, porque o prefeito é o teto. Ah, entendeu? Não. Então vamos esclarecer aqui. É uma lei, então assim, os vereadores aumentaram isso ano passado, 2024. Os vereadores aumentaram ano passado, 2024, e que para aumentar o salário dos vereadores, precisa aumentar o salário do prefeito. Então aumenta o salário do prefeito, com isso consegue se aumentar, porque o prefeito é o teto, o prefeito, o executivo é o teto do salário do legislativo e todos os servidores da prefeitura. Quando você aumenta o salário do prefeito, você abre margem para que o salário dos vereadores seja aumentado também. Então não tinha como aumentar o salário do vereador se o salário do prefeito não fosse aumentado. Então aumentou o salário do prefeito, aumentou o salário do vereador, e o salário dos secretários, ele é um percentual do salário do prefeito. Então automaticamente isso é um efeito cascata na gestão. O Silvio tem tomado todas as medidas de controle fiscal. Você acha que o Silvio vai querer aumentar a despesa? Não, então só para a gente deixar claro aqui, o prefeito não foi lá um belo dia, pegou a caneta e disse assim, rapaz, eu tô ganhando pouco, eu vou aumentar o meu salário. Isso não existiu. Nem foi agora. Nem o prefeito pediu e nem foi agora. Um decreto legislativo votado em 2024, março e abril de 2024, que estava em vigor desde janeiro de 2025. Houve uma recomendação do Tribunal de Contas. O Silvio, como prefeito, não poderia vetar, é um decreto legislativo. Ele podia incorrer um crime de responsabilidade, estava alterado já a lei orgânica do município. Sim. Então, ele recebeu uma recomendação do Tribunal de Contas que aquele decreto tinha que virar uma lei, né, para que não tinha nenhum questionamento futuro sobre a legalidade disso. Então, ele só ratificou a lei, que já era um decreto legislativo, para que aquilo não fosse questionado no futuro. O Silvio, nenhum ato de poder vetar, se ele vetasse, ele podia estar indo contra a lei orgânica do município, depois ser acusado de improbidade, ou então um ato como se ele estivesse fazendo algo ferindo a legislação municipal. Então, assim, se teve aumento, objetivamente, vamos dizer assim, a culpa é dos vereadores. A decisão é dos vereadores. Eu não vou falar de culpa, né? Foi uma escolha, do legislativo. É uma escolha do legislativo, não foi do executivo, Câmara. Da Câmara. Eu sou servidor da prefeitura concursado desde 2012. Meu salário está defasado desde 2017, certo? A gente tem, todos os servidores da prefeitura estão cobrando melhorias salariais. A gente não teve nenhum reajuste esse ano para os servidores do município, infelizmente não foi porque o Silvio não quis, não. Entregaram uma cidade com um rombo fiscal, um rombo financeiro, que está impossibilitando isso. Esses ajustes que estão ocorrendo esse ano é exatamente para a gente ter margem para melhorar o salário do servidor, para voltar a fazer obra na cidade, voltar a fazer investimento. É por isso que está sendo feito um ajuste fiscal. Doloroso. Não é fácil você fazer um ajuste fiscal. Mais de quase R$500 milhão esse ajuste esse ano. O maior ajuste feito da história de Teresina. Em nenhuma outra gestão dos últimos 50 anos da cidade, um prefeito precisou fazer um ajuste do tamanho que o Silvio está tendo que fazer para poder colocar a cidade de novo dentro do orçamento. Teresina completou 173 anos no último sábado, não é isso? Isso. Dia 16 de agosto. Historicamente, o mês de agosto é aquele mês de muita entrega de obra. Teresina era acostumada com isso, Daniel. Entrega de obra,
Geralmente as maiores ficam para ser entregues no dia, assim, é uma prestação de contas da prefeitura. Esse ano as pessoas sentiram falta daquela agenda extensa de entrega. Entrega de estrada, de avenida, de praça, ponte. E eu vi, inclusive na sua rede social, eu vi o discurso de que a maior entrega do ano, ou da gestão, era o equilíbrio fiscal. Isso. Duas coisas. Por que é que a gente não entregou obras? E eu quero que você explique isso com algum detalhe. E a segunda coisa, encontramos o equilíbrio fiscal? Acabou esse choro de rombo? Encontrou o equilíbrio da receita com recurso próprio e despesa com recurso próprio. Certo. Esse foi o equilíbrio. O Silvio falou assim, nós estamos agora no equilíbrio. O que eu recebo de transferência, impostos, que a gente consegue arrecadar no mês, eu pago as contas do mês. Isso não estava acontecendo no começo do ano. A gente estava com dificuldade de, inclusive, honrar as contas do mês. Imagine o passado. Então, aquela história, o Silvio herdou uma dívida bilionária. Nesse ano, o ajuste fiscal que está sendo feito, a gente vai conseguir amortizar entre empréstimos, entre dívida do PMT e entre despesa de exercício anterior e resta a pagar mais de 500 milhões, algo em torno de 550 milhões, meio bi, né? Você tem ideia? Por isso que eu falo, é a maior obra. Se o Silvio não tivesse que pagar esse montante de amortização, de juros, esse montante de débitos em exercício anterior, de resta a pagar, ele podia construir 10 pontes novas na cidade. Uma ponte custa 50 milhões, um viaduto. A gente está pagando mais de 500 milhões de dívidas que poderia ter sido feito em obras. Quando a gente fala de ponte que custa 50 milhões, é tipo assim, daqui para Timon. Uma ponte, uma travessia no Rio. No Rio. Timon não, porque Paraíba é um pouco maior, mas as pontes no Poti, por exemplo, no Poti seria. Aquela ponte, a última ponte que foi feita, foi mais ou menos isso, 50 milhões a ponte em si. Então eu estou falando que nós estamos fazendo um ajuste fiscal para que a gente consiga. Eu até falei na minha postagem, olha, nós estamos edificando a prefeitura com pedras, fazendo uma base sólida para nos outros anos a gente começar a fazer entrega. Não é fácil. A gente imagina o que era. Por que a prefeitura não entregou? Porque o que sobrou para a gente foi conta para pagar. E essas contas estão sendo pagas. Não existe hoje um fornecedor, um prestador de serviço da prefeitura que fez um serviço, um produto na gestão do Silvio e está sem receber. Não existe. Todos estão recebendo mês subsequente. Terceirizado, lixo. O lixo a gente pagou 2 faturas que não eram nossas. A gente pagou as nossas todas desse ano, tivemos que pagar 2 que não eram nossas. Certo? Então, todo esse arroz está sendo feito, todo esse equilíbrio fiscal está sendo feito. E isso é informação que não chega à população, porque a população quer o asfalto, quer o calçamento, ela quer tudo isso. Mas a gente está pagando a empresa de lixo em dia, cobrando para ela o melhor serviço e ela não está fazendo. E está essa briga judicial que está prejudicando a gestão. Aí é uma situação que eu tenho curiosidade de entender. Como é que o contrato emergencial, inclusive, já expirou com essa empresa? Era para o mês de junho. E ela ainda está aí e não tem a outra licitação. O que é que está acontecendo? São decisões judiciais que estão acontecendo, certo? Infelizmente, está ocorrendo essa disputa judicial por várias empresas. A prefeitura começou um processo emergencial. A prefeitura ela trabalhou em 2 frentes. O Vicente é muito competente. Se existe um servidor na prefeitura que eu posso dizer assim, rapaz, esse cara é o cara mais honesto que eu conheço, é o Vicente. Foi meu chefe. O Vicente, todo mundo sabe, um dos caras mais elogiados, um dos caras mais corretos e decentes que tem. O Vicente trabalhou em 2 linhas. Eu tenho que fazer um edital para longo prazo, para contratar uma empresa por 5 anos, e tenho que trabalhar agora um emergencial, porque tem um que vai acabar. Foi feito isso. Está sendo feito isso. O do longo prazo deve acabar e até o final de setembro a montagem dele, porque é uma modelagem nova. E aí ele começou no começo do ano emergencial e está essa disputa judicial. A gente não conseguiu fazer as contratações emergenciais por conta disso. A justiça está atrapalhando nesse caso. Está tendo decisões judiciais. Eu não vou falar da justiça, está atrapalhando. Eu não sou advogado em nenhum das partes. Está tendo decisões judiciais que estão impedindo o procedimento desse processo. Então, assim, o Silvio já falou sobre isso, está muito bem claro. Infelizmente está tendo isso. Eu espero que se resolva, que seja A, B ou C, e eu espero que a empresa que está prestando serviço faça um bom serviço. Certo? Porque nós estamos tendo dificuldade com a limpeza urbana. E não é por falta de não querer, não é porque por conta da empresa não está tendo competência, não está conseguindo ter para fazer o que a necessidade precisa. Ela não tem envergadura operacional para obedecer às ordens de serviço. A cidade precisa. É o que a cidade precisa. Daniel, me diz o seguinte, eu acompanhei não só, obviamente, as suas redes sociais, mas as redes sociais também do prefeito Silvio Mendes. Em algum momento, ele defendendo, né, a posição dele de ter que ratificar uma decisão de um decreto, como você disse, que é legislativo, sim, até para não incorrer em improbidade administrativa, ele tira um papelzinho e começa a dizer, a gente repassa 11 milhões de reais para Câmara por mês. 11.700. 11.700.
A gente tem 3 milhões, quase 3 milhões, 2.600 parece, de emenda parlamentar que cada um dos vereadores recebe. Me veio, assim, a impressão de que havia algum ruído entre prefeitura e Câmara. Tem alguma falta de interlocução? Porque pareceu assim que o prefeito se sentiu atingido nessa polêmica não explicada que estava sendo o aumento de salário, como se tivesse sido uma situação plantada por adversário. Ou eu estou falando aqui algo que lhe parece diferente? Não, eu acho que o Silvio quis dar transparência à população, quis mostrar à população que, de fato, a gente precisa fazer um arroxo e que, de fato, uma boa parte do dinheiro de recurso próprio já tem a destinação. Então, você paga folha, cento e tantos milhões de folha, terceirizado, lixo, lá, faz toda a despesa, tem a repasse constitucional da Câmara, tem um duodécimo, tem tudo isso. Ele só quis mostrar à população, olha, as coisas são mais ou menos já tudo certo. A Câmara, inclusive, recentemente, a Câmara agora que aprovou emenda de bancada, né? Então, além dos 78 milhões, ano que vem vai ser 87 milhões, foi aumentado mais um valor de 1% do orçamento para emenda de bancada. Um vereador de Teresina tem quase o percentual de emendas, a metade do que tem um deputado, sendo que o orçamento do Estado é 5 vezes maior. O orçamento da Prefeitura é 5,6 bi, do Estado é 26 bi, e um deputado tem só o dobro de emenda, né? O percentual, aqui não é para questionar não, cada um faz a decisão do Legislativo, que está dificultando, é difícil para a gestão. Mas eu não vi como um afronto, o Silvio está tendo uma boa relação, todos os projetos da Prefeitura estão sendo aprovados, que está sendo demandado, a gente está tendo uma boa relação. Infelizmente, a gente queria até mais, porque o vereador também quer obra, quer entrega. O vereador também quer fazer entrega para a comunidade. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, nós temos dificuldade do ponto de vista financeiro, fiscal, orçamentário. O teto, o colchão lá, o cobertor é o mesmo. Se eu puxo para cá, falta lá. Não tem como dizer assim, eu vou fazer mais disso. Para cobrir a cabeça tem que descobrir o pé. Tem que descobrir o pé. Ele só foi transparente, olha, isso. Ele está honrando. Não existe nenhum cabo de guerra entre a Câmara. O Silvio foi eleito com 5 vereadores. O Silvio foi eleito com a base de 5 vereadores no universo de 29. Não é fácil. O Silvio poderia vetar, do ponto de vista jurídico, ele nem podia vetar o decreto, ele podia vetar por outro dispositivo. Ia vetar e tu acha que ia passar na Câmara? Não, ia ser só um desgaste, né? Você vai dizer pro vereador que vai ter que reduzir o salário dele. Você acha que ele ia conseguir? Então, assim, são reflexões que ele tem que fazer, assim, eu fico muito triste porque eu conheço o Silvio, eu sei a índole do Silvio, eu sei quem é o Silvio Mendes, eu não votei no Silvio porque, eu só queria que fosse. A população de Teresina, o Silvio venceu todo um esquema que tinha para derrotar ele, de poder, de dinheiro muito grande. E ele foi eleito porque a população falou assim, pai, esse cara eu conheço, esse cara é honesto. E agora estão querendo trazer para a imagem do Silvio uma desonestidade que não existe. Apontar como se o Silvio não deu aumento para servidor, mas aumentou o próprio salário. Colocar na conta dele uma coisa que não foi ele que fez. É por isso que eu digo, não é um discurso meio plantado, então, esse? Provavelmente, né? Provavelmente. Existe interesse em querer desgastar a imagem do Silvio. É muito fácil. Todo ajuste fiscal. Você já viu algum país, algum estado que fez alguma reforma fiscal que não trouxe problema? Vai fazer uma reforma da Previdência, a Grécia quase implode. Qualquer país que faz uma reforma da Previdência vira uma confusão. Uma reforma fiscal é parecida, você tem que fazer controle de despesa. O Silvio está fazendo um controle de despesa, tem muita gente insatisfeita com isso, que queria que fosse do mesmo jeito que era antes. Mas ano passado a Prefeitura fechou com um rombo de 370 milhões, a gente podia fechar com esse rombo desse tamanho? Nós recebemos a Prefeitura esse ano, aprovado pela Câmara ano passado, uma previsão de diretriz orçamentária de um déficit de 394 milhões. Nós já reduzimos isso em 200. Ou seja, só para quem está vendo a gente não tem o costume do tema, ano passado os vereadores aprovaram um orçamento que permitia a prefeitura se endividar. Dá mais 395 milhões. Ficar devendo na praça 400 milhões de reais. Tá lá, tá aprovado. É uma loucura. Tá aprovado. Por quê? Você pegou a projeção de receita com a projeção de despesa, quando pegou o que recebe com o que gasta, faltava 400 milhões, tá aprovado. E os vereadores disseram, pode ser esculhambado assim mesmo. Tá aprovado pela Câmara. Foi aprovado pela Câmara. Foi a lei de diretriz orçamentária votada pela Câmara, certo? Nós estamos, esse ano, o Silvio governa com o orçamento do ano passado, não é com o orçamento desse ano. Nós já estamos projetando, certo, para 2026, uma diminuição de 70% disso. Nós estamos projetando ainda um orçamento deficitário em 100 milhões. Eu acho que nós vamos conseguir chegar no superávit ano que vem. Esse ano não era 395? Sim. Hoje, a situação de hoje, já está em 187.
Nós já reduzimos ele mais de 200 milhões. Nós já reduzimos ele. Como, Daniel? Cortando despesa. Deixa de pagar 22, 23 milhões por lixo, começa a pagar 16, 17. Certo? Corta despesa de pessoal. Algo que estava sendo... Mas quando você diz assim, deixa de pagar 22 no lixo, paga 16, 17, e minutos antes você me diz aqui, a empresa não está fazendo serviço direito, mas você estudou... Os cortes não foram de equipe, de coisa. Os cortes foram do serviço que não estavam sendo prestados. De serviço que não estava sendo prestado. A gente viu que o que está sendo prestado é esse. A gente pede até que ele coloque mais, não tem suporte, não tem capacidade. Mais caminhão, mais gente para limpar, mais tudo. E assim que a prefeitura resolver esse imbróglio jurídico, em 90 dias vocês vão ver a diferença. Nós estamos trabalhando. Tem sido feito. Agora existe uma cultura. O lixo é um problema que o lixo traz a cultura. A partir do momento que as pessoas acham que é normal colocar lixo na porta de casa, colocar lixo na praça, jogar o lixo em qualquer lugar, descarregar uma caçamba em qualquer lugar, isso começa a virar vários pontos de lixões inertes. Inertes, o lixo orgânico, todo tipo de lixo. Aí a gente começa o trabalho de limpar isso. Só que você está limpando e tem a cultura. Então a gente tem que combater o lixo que está lá e a cultura de colocar. Por isso que nós estamos estruturando um sistema de fiscalização. O Vicente está fazendo um grande trabalho em relação a isso. Está sendo equipado o lixo zero, vai ter fiscalização maior. Está sendo instalado câmeras na cidade. Está sendo monitorado quais são os pontos de maior incidência. Então, assim, a gente vai ter uma fiscalização maior. Porque não é só tirar. Todo dia a prefeitura limpa. Eu caminho na Marechal semanalmente. Certo? Tu ainda pedala? Pedalo. De vez em quando. Caminho na Marechal semanalmente. Semanalmente a prefeitura limpa o lixo da Marechal Castelo Branco. Sim. Semanalmente tem lixo lá, Marcos. Não, eu corro ali também. Aí é o seguinte, é complicado. A população, é como se a população ela mesmo tivesse causando problema. Ah, mas tem lixo perto da minha casa. Tem, você tá colocando, meu filho. Moço, um dia desse eu fui correr ali, tinha 2 sofás, uma geladeira, eu fiz, pronto, bota uma TV e tem uma sala todinha aqui. Lá é limpado semanalmente. Verdade. Um custo caro, entendeu? A prefeitura, há uns 10 anos atrás, a FEMIG lançou uma política que deu muito certo, que foi a do PRR, que era o ponto de recebimento de resíduos. Sim. Vários pela cidade. Começou com 13, depois foi para 19, 20 e poucos pontos pela cidade. Exatamente pro carroceiro, pra pessoa que tinha um lixo lá na casa dele, que não tinha como colocar no caminhão de lixo, ensacar um sofá, um negócio, uma poda de uma árvore. Leva pra lá. Pega um carroceiro, o carroceiro levava pra lá, tinha uma pessoa da prefeitura lá pra receber. Sabe por que isso acabou? Porque o Ministério do Trabalho exigiu que colocasse banheiro, pia, chuveiro pro cara que tava trabalhando lá. Aí viabilizou a operação. Complicado demais. Então, assim, a gente sabe o caminho, né? Não tem filho que não sabe o caminho de retorno da casa. Eu acho que não tem gestão que não sabe como é que fazer o caminho correto. O Silvio está tomando as medidas corretas, mas são medidas dolorosas, cortar orçamento, diminuir despesa, não fazer investimento. Eu não estou fazendo investimento porque não quer. A vontade da prefeitura era fazer investimento. Nós começamos esse ano com uma projeção de investimento de 40 milhões, não sei nem se a gente vai conseguir fazer 20, 30. Daniel, vamos falar de investimento bem aqui. Você está, obviamente, me dizendo aqui que a Prefeitura Municipal de Teresina, com um orçamento próprio, ela está com essa capacidade limitadíssima de investimento. Sim. Mas a cidade ela precisa de investimentos até para evoluir como cidade. Já que o prefeito falou muito e falou mal sobre operações de créditos anteriores, e a gente tem essa herança de uma operação de crédito que não foi muito transparente, ou pelo menos 2 que não foi muito transparente na gestão do Dr. Pessoa. Operação de crédito é um assunto descartado nessa gestão? É uma oposição que divide a opinião do setor da equipe técnica. Uma parte acha que a operação de crédito vai ajudar a fazer as grandes entregas, outra parte acha que isso é um risco para não acontecer o que está acontecendo com a gente agora. Não é prego batido e ponta virada. O objetivo desse primeiro ano é recuperar a CAPAG, a capacidade de pagamento, para você pelo menos renegociar o montante de operações de crédito que você herdou. O Silvio herdou um montante de 1,3 bi, eu estive aqui no seu programa apresentando. Sim. 1,3 bi de operações de crédito, mais 0,5 bi de dívidas com o Instituto de Previdência. Nós estamos pagando todos os meses 5 milhões do Instituto de Previdência e vou dar outra informação. Não só estamos pagando o Instituto de Previdência os 5 milhões por mês de parcelamentos. O Silvio está sendo o único prefeito, desde o Alferraz, que paga mensalmente as obrigações trabalhistas em dia. Tanto a do mês como o passado. Ele fez isso em 2006, 7, 8, 9 e 10. Depois não foram feitos com a mesma frequência e ele retomou isso fazer agora. O único, desde o Alferraz, que faz isso. Que paga o valor da previdência do mês e paga o que está devendo do passado. Porque os outros estavam pagando os parcelamentos, porque não pode deixar de pagar, porque senão fica sem certidão, e reparcelando o estoque que vai ficando. O Silvio está pagando do mês e pagando os parcelamentos. Então, assim, a gente herdou esse 1,8 bi, você lembra? As dívidas de longo prazo, que eram os parcelamentos, os empréstimos, o Silvio já pagou. Esse ano a gente vai amortizar 1,3 bilhões de empréstimos, a gente vai amortizar 200 milhões, vai reduzir para 1,1 bilhão.
Certo? Nós vamos reduzir em 200 milhões. Aí você fala assim, poxa, Daniel, mas isso abre uma margem para conseguir mais 200. Sim. Abre, claro que abre. Hoje, Marcos, o problema da prefeitura não é nem o valor total devido. A prefeitura hoje, quando o Silvio herdou, o percentual da receita corrente líquida comprometido com empréstimos, que você só pode ir até 120%, era 36%, 37%. O do estado do Piauí é 70%, é 2 vezes maior do que o da prefeitura. E a receita corrente líquida é 5 vezes maior. Hoje, o Silvio vai fechar em 2025 apenas com 25% dessa despesa. Ele vai diminuir algo em torno de 10% o percentual das dívidas consolidadas com receita corrente líquida. O que o Silvio está fazendo? Está fazendo um ajuste duradouro. O que ele quer chegar no que vem? A gente quer conseguir voltar até a Capag B, depois a Capag A, para pegar e negociar. O que é a Capag? É a capacidade de pagamento, Sim. de honrar o compromisso. Para depois negociar com as instituições financeiras, assim, olha, eu tenho 1,1 bilhão aqui de dívida, eu queria trocar essa dívida por uma dívida com juro menor. Com juros menor. Você e com prazo maior. Você soma todas as dívidas que têm juros muito altos, vê quanto seria para pagar tudo à vista, pega o empréstimo para pagar à vista e divide isso num prazo maior com juros melhor. Com juro melhor. Certo. Um dos empréstimos, que é de 500 milhões, desse 1,3 bi, 500 milhões, 40% dele, foi o BB500, o famoso BB500. A taxa de juros dele é 165% do CDI. Com a Selic hoje em 15%, isso dá 2% ao mês. 24,2% ao ano. 2% ao mês. É um ataque de juros que a gente paga de juros todos os meses. 10 milhões de reais de juros todos os meses. Então você imagina o que seria o Silvio não ter esse custo desse empréstimo e todo mês ter 10 milhões para fazer investimento. Todo mês 10 milhões. Para as SDUs estar fazendo calçamento, para a Itu fazer asfalto, para a educação reformar a escola, para a saúde reformar um posto de saúde. São 10 milhões a menos de juros de uma operação de crédito da prefeitura. Daniel, a gente está chegando aqui ao finalzinho da nossa entrevista, mas eu acredito que a gente já esclareceu algumas coisas. Mas, assim, eu vou te falar aqui da percepção de comunicador, jornalista, muita coisa ao mesmo tempo. Político também. A visão política, jornalística, de comunicação e de um cidadão de Teresina. Eu acho que as pessoas só vão acreditar mesmo no tamanho que é a loucura, né? Desse rombo ou do esforço de sair do buraco, quando a gente vê alguém que levou a gente até essa situação extrema pagando por isso diante da justiça. Até agora saiu aqui um escândalozinho e outro de aquela história das multas, né? Alguém encontrou em 6 meses 500 mil, mas assim, 500 mil não explica 500 milhões de débito. Então eu acho que assim, você pode me garantir que essa gestão está notificando as autoridades de todos os achados errados que tem lá dentro? Ou a gente está protegendo alguém? Não, o Silvio encaminhou umas centenas de processos para o Tribunal de Contas com suspeitas de má conduta. Parcelas dos empréstimos que ainda estavam em conta para pagar foram devolvidas, canceladas. Certo? Com medições feitas. Tem um exemplo claro, foi denunciado recentemente. O Hospital da Mulher, você pode ir lá, vai lá, com um carro, pega lá e vê. Ali tem 20 milhões da obra enterrada, sei lá, 16 da desapropriação do terreno, mas não sei quantos da obra. Você não vê a obra. A obra muito no chão, fundação, as paredes. Então, assim, tem muita coisa. Pra quem gastou 20 milhões lá, não tem nada. Não, eu acho que tá alto, mas quem vai falar isso é uma perícia, Tribunal de Contas, Ministério Público. A gente espera que as autoridades. A Prefeitura de Teresina não tem Tribunal de Contas Municipal, não tem órgão de controle interno. O que a gente tem de controle interno é a CGM. Está sendo feita agora, nesse exato momento, está sendo elaborado uma modelagem com técnicos que possa estruturar a CGM para a gente ter pelo menos uma controladoria interna que possa ter mais respaldo na área de engenharia, não só da parte que hoje a nossa CGM ela se resume muito à questão burocrática do processo. Se o processo licitatório está correto, se o empenho foi feito, se a liquidação está correta. A gente quer que parte para a área mais técnica. Não só a despesa, a qualidade da despesa, mas o fiscal do contrato aferiu, os relatórios fotográficos estão corretos, o serviço foi bem feito. Nós vamos estruturar a CGM para isso, é o que a gente quer. O que eu posso te garantir é que essa é uma gestão que está buscando a austeridade fiscal, está sendo buscada. No final do mês agora de agosto, daqui a 15 dias vai ser divulgado o prazo para começar, para terminar o segundo quadrimestre. Compare o quadrimestre do estado da prefeitura desse ano, segundo quadrimestre do ano passado. Chega no final do ano, vamos fazer uma leitura aqui, vamos ver agora como foi que ficou o balanço fiscal da prefeitura. A gente vai ver assim, quanto que nós tínhamos de dívidas consolidadas, quanto era receita corrente líquida, quanto que a gente tem aqui para pagar do IPMT que está ainda devendo, quanto que tem de resto a pagar na prefeitura, quanto que tem
tudo isso vai ficar muito claro. E eu quero que você venha explicar. O nosso tempo estourou mesmo, Daniel, mas eu quero Não, mais uma vez. Você Eu me traz pra cá quero, com eu pouco tempo. quero. Oi. O Yeltsin está mandando, inclusive, aqui um abraço para você, Daniel. Abraço, Yeltsin. Senão eu vou começar, eu vou entrar no ano fiscal dele aqui, do programa dele. Mas eu quero agradecer a sua presença. Acho que a gente esclareceu algumas situações aqui, mas, obviamente, eu quero que a sua vinda aqui ao programa seja uma coisa mais permanente para que a gente possa estar explicando às pessoas os rumos dessa gestão. E eu sei que você é das poucas pessoas lá dentro que tem esse domínio de números e dados da prefeitura. Mais uma vez, agradecendo a sua presença, Daniel. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou sempre à disposição, a prefeitura também está à disposição. Quero reforçar mais uma vez que a população pode confiar. O Silvio é uma reserva moral que nós temos, certo? Então eu tenho boto minhas mãos no fogo pelo Silvio e a gente vai, que as pessoas vão sentir a gestão nos próximos anos. Talvez seja por isso que tem tanto. Então as pessoas já estão vendo agora, rapaz, se esses caras organizarem essa casa, se esses caras começarem a pagar em dia como estão pagando, vai ser difícil segurar essa turma aí. Tá bom, Talvez seja por isso que tem tanto desespero. Daniel Pereira, secretário executivo de Planejamento. Essa foi a nossa entrevista dinâmica e com o final da entrevista dinâmica a gente também encerra o Política Dinâmica. Fique agora com a IELTV e Yeltsin Vasconcelos e os melhores comentaristas de todos os assuntos, os mais polêmicos da internet. Um grande abraço, a gente volta amanhã. Até mais.